Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Moderna. E vamos para o vídeo de hoje. Irmãos e irmãs, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E fazendo assim uma recordação rápida, né? Do vídeo do tema passado, nós vimos um pouco da história da Companhia de Jesus, também conhecida como Sociedade de Jesus, né? Os jesuítas. Também vimos um pouco da história de Santo Inácio de Loyola, o fundador dessa congregação, e daquele grande missionário jesuíta que foi São Francisco Xavier, grande evangelizador lá da Ásia, né, do Oriente, né, gente? Então, e aí no vídeo de hoje vamos ver sobre São José de Anchieta, grande missionário do Brasil, o apóstolo do Brasil. Tá bom, gente? E depois vamos ver também um pouquinho dos fatos históricos. Tá bom? Vamos ver, vamos continuar andando na linha do tempo. Tá bom, gente? Então vamos para o vídeo de hoje. São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Segue no livro José de Anchieta, o santo que amou o Brasil, do padre Lourenço Ferronato, nas páginas 6 e 7. Seus pés descalços percorriam boa parte do território brasileiro, em incontáveis idas e vindas pela costa e pelo sertão, usando ervas medicinais ou, quando Deus assim permitia, operando milagres, serviu e curou os doentes. Com seus diálogos de catequese, suas cantigas, peças de teatro ou autos, mostrou ao povo simples os caminhos de Deus. Do alto do púlpito, ensinou os vingativos a perdoar, os violentos a embainharem a espada e os lascivos a respeitar, os descrentes a crer. Sendo puro de coração, submeteu desde as mais dóceis criaturas até as mais ferozes, pássaros, peixes, onças, cobras, ouviam de sua voz e obedeciam seu comando. Assim viveu José de Anchieta, nascido rico, fez-se pobre e deixou os brasileiros em sua maior herança, a fé em Jesus Cristo. Quem toma conhecimento dos seus numerosos talentos e obras, pode até pensar que ele era um homem forte, cheio de vitalidade. Entretanto, tinha pouca saúde. Durante o tempo do seu noviciado em Coimbra, Anchieta chegava a ajudar em até 8 missas por dia voluntariamente, passando longo tempo de joelhos em jejum. Começou a sentir violentas dores nas costas e nas articulações. Sua coluna se deformou de modo irreversível, levando-o a andar um tanto encurvado. O jovem temia que a doença, um tipo de tuberculose, viesse impedi-lo de ser missionário. Notando sua tristeza, um dos superiores o tranquilizou. José, meu filho, não se preocupe. É nosso Senhor que te quer assim. Ele quer te servir a ti nesse estado. Ele quer se servir de ti
esse estado. Estas palavras espantaram do seu espírito todas as angústias, e ele recobrou a paz interior. Passou até a gracejar sobre a sua deformidade, dizendo: a natureza me preparou para carregar os fardos. De fato, o corpo frágil não foi empecilho para Anchieta servir-se a Deus e ao próximo com fervor. Isso diria o testemunho, o padre Inácio Tolosa. De muita caridade, apesar de doente, tira forças para servir ao Senhor. Viu que coisa linda? Mesmo doente, mesmo com problema na coluna, esse padre, ele queria ser missionário, ele queria fazer a vontade de Deus, está vendo? Seguir sua vocação. Aí diz aqui na página 7, jovem vocacionado. Próximo à costa do Marrocos, há um arquipélago espanhol conhecido como Ilhas Canárias. Lá na cidade de Tenerife, nasceu José de Anchieta em 1534. Seu pai, originário da região basca, né, que é a Espanha, era um homem rico e descendente de nobres. Sua mãe, natural das Ilhas Canárias, era neta de judeus e convertidos ao catolicismo. O menino viveu em seu país até os 14 anos, quando foi enviado para continuar seus estudos em Portugal. No Colégio de Artes da Universidade de Coimbra, estudou retórica e filosofia. Por seus progressos, destacava-se entre seus demais colegas. Ele era muito estudioso e inteligente, está vendo, gente? Seu crescente amor a Cristo e seu ardente desejo de levar o Evangelho aos pagãos fizeram com que amadurecesse o seu espírito, a vocação à vida religiosa. Aos 17 anos, com a bênção de seus pais, Anchieta foi aceito no seminário na Companhia de Jesus, jesuítas, em Coimbra. Viu, gente? Então, ele entrou para o seminário. Hoje em dia, irmãos e irmãs, como diz o livro, a Companhia de Jesus está presente em mais de 100 países. Sua espiritualidade é centrada na prática dos exercícios espirituais que ajudam leigos e religiosos a encontrar-se com Deus e a segui-lo. Irmão José chega ao Brasil. Aos 19 anos, o noviço José de Anchieta deixou Coimbra, rumo ao Brasil. Os médicos e superiores acreditavam que o clima ameno poderia abrandar os sintomas da sua doença, uma tuberculose óssea. Além disso, a colônia tinha uma grande necessidade de missionários, fossem eles doentes ou sãos, ou seja, com saúde. O beato chegou ao seu destino em 1553, após 2 meses de viagem pelo mar. Nesta terra, pela glória de Jesus, ele trabalharia quase que incessantemente por mais de 40 anos e ficaria conhecido como o apóstolo do Brasil. Olha só, São José de Anchieta é o apóstolo do Brasil. O desembarque foi em São Salvador, na Bahia. Aí Anchieta deteve-se por pouco tempo. Logo recebeu uma carta do superior dos jesuítas no Brasil, Padre Manuel de Nóbrega, chamando-o a São Vicente, hoje parte integrante do território de São Paulo. Irmão José, como era chamado antes de se tornar padre, sentindo-se um pouco mais bem disposto, recebeu na vila de São Vicente a missão de abrir e dirigir um colégio em Piratininga, com a ajuda de outros jesuítas.
mestre escola em São Paulo de Piratininga. Em 1554 foi erguido o Colégio de São Paulo de Piratininga, uma cabana de pau a pique, com cerca de 90 metros quadrados. Em uma de suas cartas, Anchieta fala sobre o dia da fundação. Celebramos em paupérrima e estreitíssima casinha a primeira missa no dia da conversão do apóstolo São Paulo, e por isso dedicamos a ele nossa casa. Então aí a figura, né, da cabana do colégio de Piratininga, construída pelo chefe Tibiriçá, atraindo diversas famílias para seu entorno. A humilde construção deu origem à cidade de São Paulo, que futuramente se tornaria a maior metrópole da América Latina. Ali, por mais de 10 anos, o irmão José ensinou a humildade aos índios, os filhos dos colonos e os noviços da companhia. Então aí começou. A cidade de São Paulo começou nessa cabaninha aí, com a escola do padre São José de Anchieta. Amigo e defensor dos índios. São José de Anchieta nunca escondeu a sua predileção pelos índios. Junto a eles atuou como professor, médico e sacerdote. No período em que viveu em Piratininga, ele percebeu que os diversos idiomas falados pelos selvagens no Brasil compartilhavam de uma mesma base linguística. Assim, ele unificou todos esses idiomas em um dialeto único, o tupi, e elaborou uma gramática com seus princípios e regras. A partir de então, a comunicação entre os missionários europeus e os nativos se tornou bem mais fácil. Anchieta também compôs um catecismo com os diálogos simples, explicando aos índios os principais mistérios da fé cristã. Esta obra, junto com a gramática da língua tupi, foi grande utilidade em todas as missões jesuíticas do Brasil. E aí a gente vê esse livro antigo, né? Arte da Gramática da Língua, né? Olha só, tá? Livro da Gramática da Língua Tupi, composta por José de Anchieta, edições de 1595, tá vendo? Então, aqui a gente vê o que é a enculturação da fé. Você vê, o padre Anchieta, ele aprendeu a língua dos índios para poder passar a eles a cultura, mas também para poder falar de Jesus Cristo para eles. Tá vendo? Isso é a enculturação da fé, que a gente já viu no nosso vídeo, que teve uma época em que a própria liderança da igreja desconfiou, né? Chegou até a acabar com a ordem jesuíta. Só depois, muito depois, século XIX, que veio voltar de novo. Né, gente? É a enculturação da fé que os jesuítas faziam. Enquanto as universidades da Europa se discutia se o índio tinha alma ou não tinha, no continente americano, os padres jesuítas tratavam uma dura luta pela liberdade e pela dignidade desses povos. Certa vez, quando pregava na cidade de Santos, Anchieta parou de falar de repente, ficando alguns instantes em silêncio. Voltando-se novamente para os fiéis, denunciou uma expedição para a captura de índios em Santa Catarina. Assim disse São José de Anchieta: Eu sou o cão da casa do Senhor, não hei de deixar de ladrar. Digo-vos, da parte de Deus, que não deixeis sair este porto dois navios que estão
para fazer viagem a patos índios que estão de paz conosco e são amigos nossos, os a cativá-los com suas costumadas e injustiças traças. De nada sorte hão de ver os que forem da ira do céu sobre si, hão de morrer miseravelmente. Pois é, porque São José ele está protestando contra a escravidão do índio, entendeu? Agora aqui na página 13 tem uma coisa muito interessante sobre a questão da dominação, né, e da matança dos índios que acontecia no Brasil, os maus tratos aos índios que os portugueses faziam. Assim diz um documento do Papa Paulo III, de 1537, a Igreja contra a Escravidão. Isso aqui é um trecho muito importante. Declaramos que os ditos índios e todas as mais gentes que daqui em diante viveram a notícia dos cristãos, ainda que estejam fora da fé de Cristo, não estão privados, nem devem sê-lo de sua liberdade, nem do domínio de seus bens, o que não deve ser reduzidos à escravidão. Tá vendo? O Papa da época ele era contra os maus tratos dos índios, a escravidão do índio, tá vendo? É isso aí, isso é muito importante. Mesmo tomando conhecimento dessas advertências, os predadores zarparam. Dias depois da partida, um dos homens acordou aos gritos. Tiveram um pesadelo em que se sentia estar sendo arrastados para o inferno. Arrependido, convenceu seus companheiros a aportar e deixá-los em terra. E os demais seguiram viagem, mas não chegaram ao seu destino. Os navios foram varridos por uma furiosa tempestade, e com exceção de 2 tripulantes, todos morreram no naufrágio. Esse episódio fica expresso o dom da profecia manifestado por Anchieta em muitas outras ocasiões. Uma morte santa. Ao fim de 44 anos de intensos trabalhos e fadigas sobre o solo brasileiro, finalmente era chegada a hora de José de Anchieta partir para junto do Senhor. Prostrado sobre a cama e flagelado pelas dores, em seus últimos dias ainda encontrava forças para ouvir os problemas e aconselhar os que iam visitá-lo. Aos 63 anos, inteiramente lúcido, recebeu os últimos sacramentos e entregou a sua alma a Deus no dia 9 de junho de 1597. Os índios fizeram questão de levar nos ombros o caixão com seu corpo ao longo de 80 quilômetros, de Jeritibá até a vila do Espírito Santo. Foram 3 dias de viagem, numa procissão formada por cerca de 3.000 pessoas de diversas etnias e classes sociais. Seus restos mortais, que inicialmente repousaram em Vitória, tiveram um destino incerto. O que se sabe, sem dúvida, é que uma de suas tíbias está na cidade de Anchieta, e uma parte do seu fermo está exposto no pátio do colégio. Memorial Anchieta, Palácio de Anchieta, Vitória, Espírito Santo. Então esse foi o vídeo, gente? Falando sobre São José de Anchieta, um grande missionário, apóstolo do Brasil, grande jesuíta, que defendeu os índios, que promoveu a cultura no nosso país. É isso aí. Ele foi beatificado
pelo Papa São João Paulo II no dia 22 de junho de 1980, e ele foi canonizado pelo Papa Francisco no dia 3 de abril de 2014. Irmãos e irmãs, chegamos ao meio da linha do tempo da Idade Moderna, que é dos séculos 17 e 18. E aí a gente vai ver, assim, de modo geral, os acontecimentos históricos dessa época. E a gente segue por aquele bonito cartaz histórico, né? Então, a gente pode ver que é de 1601 a 1768. Então, a gente vê Portugal sob o domínio espanhol. Pois é, a Espanha, né, domina Portugal. A atuação da Companhia de Jesus, e a gente viu lá, né, nos vídeos, no vídeo passado, esse vídeo, né, falando sobre a Companhia de Jesus. Católico versus protestante, a gente vai voltar de novo nesse assunto depois. O absolutismo, já foi falado também, é quando o rei manda, ele que faz a lei dentro do seu território, né? O absolutismo. O iluminismo, né, que a gente vai ver o que é isso, que é a evolução do humanismo renascentista. O despotismo esclarecido, né, Revolução Industrial, tá vendo? A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Então, esses são os acontecimentos desse período, dos séculos 17 e 18. Tá bom, gente? É isso aí. Depois, com calma, a gente vai se aprofundando, né, um pouco desses acontecimentos históricos que mexeu também com a igreja na época. Tá bom, gente? Então, um abraço a todos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.